Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco inusitado, vou quebrar um protocolo aí, antigo meu, os meus clientes aí de constelação, né, meus alunos que fazem um curso de formação sabem disso, que eu não divulgo nada da astrologia na internet. Eu trabalho há 2 décadas com astrologia, mas não divulgo nada, isso foi uma decisão que eu tomei. Porém, esse eclipse solar que está para acontecer domingo foi muita tentação. Para mim, eu resolvi fazer um breve relato do estudo do ciclo aí astrológico do Brasil e dos Estados Unidos, tá? Esse eclipse vai acionar pontos importantíssimos nos 2 países. Então, para quem não tem muita paciência para escutar o vídeo inteiro, eu vou falar um pouco já, um resumo breve da tsunami de acontecimentos que vão acontecer a partir de domingo no Brasil, tá? Então, eu vou ser bem preciso. Esse eclipse, ele atua de forma muito forte desse domingo, 21 de junho a 20 de julho, tá? E depois também em setembro até final de outubro, é onde ele pega a rebarba. Depois de 3 meses, aquilo é materializado. Tudo que aconteceu no mês de julho se materializa depois em setembro e outubro. E o que vai acontecer? Revelação de segredos na política, prisões, escândalos, perseguições, todo tipo, muita ruptura no governo, eu vejo. Uma questão de Urano, né? O mapa vai pegar uma quadratura de Urano no mapa progredido do Brasil. Depois eu vou explicar um pouco melhor tecnicamente, para fundamentar por que eu cheguei a essas conclusões. Mas assim, Urano é muito proeminente no mapa do Brasil, né? Ativando essa quadratura de Urano no mapa progredido, o que vai trazer muitas rupturas no governo. Pode esperar, principalmente agora do dia 21 ao dia 10, lua cheia aí de julho, então do dia 21 ao dia 10 de julho agora, muita coisa vai aparecer no Brasil, muito escândalo, muita coisa aí, muito segredo também. Então, para a questão do Brasil, gente, infelizmente do dia 21 de junho até final de outubro ainda tem muita instabilidade no Brasil. Muita instabilidade, mas também, por outro lado, uma limpeza tem que vir à tona, né? Então, esse aspecto, que depois eu vou falar para não me alongar, é o aspecto que aciona, é um ponto muito nevrálgico aí no mapa do Brasil, que é o Plutão em Áries, que isso vai trazer muita coisa, mas isso eu vou fundamentar logo depois. E outra coisa que chama atenção também no Brasil é uma questão do Bolsonaro, do presidente. Realmente no mapa dele esse eclipse vai cair num ponto muito difícil, então ele vai ter muita dificuldade, muita coisa já vai vir à tona em relação à vida do Bolsonaro, já a partir do dia 21 de junho até aí final de julho vai aparecer muita coisa, tá? Um momento muito difícil para ele. Na verdade é difícil até o final de outubro, tá? Para o Bolsonaro e a família dele também, claro, os filhos. Uma outra questão também, por outro lado, que eu percebo, esse eclipse aciona um ponto interessante na questão da tentativa de assassinato pelo Adélio. Pode sair alguma coisa em relação a Adélio nesse período de junho a outubro, tá? Ou alguma coisa acontecer com o Adélio mesmo, ou alguma revelação de segredo, ou alguma notícia nova que até então a gente não sabia. O mais intrigante também é que esse eclipse ele atua num ponto de algo que aconteceu 19 anos atrás, tá? Porque a gente está falando de um eclipse de 19 anos que na verdade aconteceu em 2001, tá? A gente vai falar muito sobre os Estados Unidos nessa questão do ato terrorista lá das Torres Gêmeas. Mas assim, para o Brasil, o que aconteceu em 2001? O final de 2001 foi o planejamento do assassinato do prefeito Celso Daniel lá, né, de Santo André. Então, por incrível que pareça, esse eclipse de agora que vai acontecer em domingo tem a ver com aquele assassinato há 19 anos atrás. Né? Foi cometido em janeiro de 2002, mas a preparação foi em 2001. Então tem alguma coisa aí pode aparecer nessa questão de assassinato, sabe? Nessa questão do Brasil. Outro ponto
importante, eu acho que eu fiz um bom resumo já do Brasil para quem, né, não tem paciência de escutar, e eu vou fazer também um breve resumo das questões dos Estados Unidos, muito interessante. Os Estados Unidos passa por um ciclo, um fechamento de um ciclo de 19 anos que começou, sabe quando? Com a queda das Torres Gêmeas, o ato terrorista de 2001. Esse foi o início de um ciclo que se fecha agora para os Estados Unidos nesse período de junho a outubro. O que significa? É como se os Estados Unidos estivesse fechando um período de karma, tá? De pagamento de contas kármicas. Isso já está acontecendo principalmente em Nova York, você vê que interessante. Geralmente o que acontece, gente, no início de um ciclo, desse ciclo de 19 anos, no final dele existe um tipo de repetição de acontecimento, algo parecido acontece novamente. Interessante. Do início e o fim do ciclo tem um acontecimento parecido. Então, o início foi aquele ato terrorista horroroso das Torres Gêmeas, e agora o C-19 com essa pancadaria, essa destruição na cidade de Nova York em relação ao racismo. Então já está acontecendo, só que para os Estados Unidos não terminou ainda. Tem esse mesmo ponto de junho agora até outubro, ou seja, muita instabilidade nos Estados Unidos, muita limpeza também, tem muita coisa positiva vindo, não é só negativo, vem modificações, muita modificação de lei, entendimento, mudanças profundas, e também pode dar espaço, claro, para mais alguma tragédia ou alguma provação ainda dos Estados Unidos, tá? Nesse período de junho a outubro, pode acontecer. Tomara que não, tomara que fique só na questão da limpeza dos escombros, né? Do que já vem acontecendo lá, principalmente na cidade de Nova York, mas também isso a gente pode considerar os Estados Unidos inteiro. Mais uma questão dos Estados Unidos que eu queria deixar claro aqui é a questão do pagamento de contas, né? A astrologia, a gente tudo em relação a ciclo, né? Tudo tem um momento para acontecer, tem um momento do início, um momento que dá frutos e um momento que aquele ciclo morre. E é interessante, eu analisei a questão dos Estados Unidos de 2001, do 11 de setembro. O 11 de setembro, se você for ver, tem relação com o ciclo de Saturno, não do eclipse que eu estou falando, mas de Saturno. O ciclo de Saturno é de 28 anos, mas ele tem o ciclo de os dois ciclos de Saturno equivale a 56 anos. A gente conhece isso muito bem na astrologia. A astrologia considera os 56 anos a idade do mestre, porque são dois ciclos de Saturno. Então, quando uma pessoa atinge realmente uma maturidade espiritual, 56, e tem a ver também com o pagamento de karma. E olha que interessante, 2000, se você subtrair 56 anos do ano de 2001, vai dar o ano de 1945, ano esse em que os Estados Unidos despejou uma energia plutoniana em Hiroshima e Nagasaki, matando instantaneamente de 100 a 150 mil pessoas. Olha o karma, né, que essa nação acumulou naquele momento, em 1945. Então, 56 anos depois, ou seja, dois ciclos de Saturno, o que acontece? Também foi através de um avião, né, que eles despejaram a bomba atômica, e através de um avião também os Estados Unidos foi atingido de uma forma muito visceral. Então eu queria fazer esse paralelo para mostrar como que a vida, como o ciclo da vida mostra muita questão de ação e reação, né? E a astrologia é extremamente preciso nisso. Então, resumindo, os Estados Unidos ainda passa também até outubro muita coisa como o Brasil. Para o Brasil, esse ciclo de 19 anos não foi tão relevante, tem a questão do assassinato do Celso Daniel, mas é mais para os Estados Unidos essa questão dos 19 anos, tá? Isso é muito importante. Agora, quem tiver paciência para ouvir os fundamentos, né, um pouquinho astrológico e também falar um pouquinho mais desse período, olha que interessante, eu anotei aqui o que deflagra esse eclipse agora de domingo. Deflagra um mapa do Brasil, que é um mapa onde existe um mapa progredido, existe uma conjunção Sol e Marte e também uma quadratura Sol, Urano e Netuno. Quer dizer, é bombástico isso, né? É muito forte, isso cria muita violência no país, tá? Isso é bem importante, é um período onde a gente vai estar submetido a muita violência até outubro,
Não só isso, como também o mapa do nosso presidente, infelizmente, atinge um ponto muito difícil no mapa dele, então ele vai ter um período muito difícil, o Bolsonaro, muitas rupturas, nada de harmonia, nada até outubro, tá? Depois de outubro que a coisa começa a ficar harmônica, mais harmônica para o Brasil e para o Bolsonaro também, a vida pessoal. Esse eclipse também ativou, né, o eclipse e também o Marte em Áries, tá? Que ele vai entrar, o Marte em Áries, ele entra aí dia 29 e 30 de junho. Então o Marte no signo de Áries ateia fogo na questão também do mapa, não só do Brasil, mas o mapa da posse do presidente, que o Marte estava também a 0 graus de Áries. Então é muitos pontos deflagrando, por isso que eu não resisti em fazer esse vídeo. E também estava na hora de falar um pouco da astrologia. E é interessante também que esse mesmo Marte que vai entrar em Áries e esse eclipse deflagra também um ponto próximo da tentativa de assassinato do Bolsonaro, né? Que foi ali por volta do dia 5, 6 de setembro de 2018. Lembrando que dia 7 de setembro é a data de nascimento dessa nação, né, da independência do Brasil. Então um ponto já muito sensível no mapa do Brasil. Então o atentado do Bolsonaro não foi por acaso naquele dia, né, perto do dia da independência, nada é por acaso, aliás. Então alguma coisa pode surgir aí. Então você vê quantos pontos deflagrando essa questão. E, para terminar, tem uma questão também, muito assim no Brasil, o que eu percebo, há uma desordem daqui para frente, de junho até outubro. Infelizmente, realmente isso vai deflagrar algo muito desarmônico na nação. Claro que tudo isso a gente sabe é necessário para a limpeza. O Brasil ainda vive aquela sombra revelada no Brasil constelado. O Brasil um dia ainda vai se libertar disso, vai pagar todas as contas, vamos dizer assim. A nossa nação ainda vai brilhar muito no futuro, mas ainda a gente está, infelizmente, na sombra, resolvendo muitas questões aí. Então, eu desejo para vocês aí um segundo semestre bom na medida do possível. E claro, para quem, já aproveitando, do signo, nasceu por volta do dia 21 de junho até dia 30 de junho, também vai ser um segundo semestre muito intenso para os cancerianos. Os arianos também é um segundo semestre muito intenso, capricorniano, todos os signos cardinais, e Libra de uma certa forma, tá? Então é esse o recado que eu gostaria de apresentar para vocês. Um abraço.